Peraí, rapidinho. Qual que é o seu sobrenome artístico? Diogo Fernandes. É o Fernandes. E aí, seus mimadinhos criados no Kids Club do Resort, tudo bem com vocês? Ó, meu convidado é muito especial. Um dos, ou se não é o maior, vendedor de viagens que eu conheço. O cara é uma máquina de vender e ele vai trazer aqui novidades pra gente. Ele montou... Eu não vou falar, não vou dar spoiler, ele vai falar, mas o cara é uma máquina de fazer negócio. E entender a cabeça desse cara vai ser um desafio pra mim, porque o cara é um mega empreendedor. Eu tô aqui com ele! E aí? Diogo Fernandes, meu irmãozão da Four Hands. Como que você tá, velho? Como é que tá, irmão? Tudo bem, Negrino? Prazer estar aqui contigo no Só Agentes. Beleza pura, diretamente de Orlando, hein, galera? Trouxemos o cara aqui só pra gravar o podcast, hein? Prazerzão, velho. Tamo junto, tamo junto. Cara, a gente não tem receita de bolo, a gente não tem perguntas pré-feitas e nenhum roteiro. Só tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você, o que você faz, quanto tempo você tá no turismo, de uma forma bem resumida pra gente abordar mesmo realmente essa sua parte tecnológica aí, que você está trazendo de conceito novo para o vendedor de viagem. Fala um pouquinho para quem não te conhece. Negrine, é uma alegria imensa estar aqui, né? Do lado do irmão, né? O coração está batendo forte. E eu queria dizer que tudo começa com uma vida de office boy no turismo, há 28 anos atrás. E transformei a minha vida montando algumas agências de viagens. E em 2019 eu notei que eu estava muito longe da venda. E com mais de 30 funcionários trabalhando, eu resolvi desconstruir o meu trabalho de empreendedor, de dono de agência, e resolvi assumir a identidade de vendedor de viagens. Tá. Porque eu queria sentir, eu entendia que na venda de viagens é onde está o dinheiro e que o vendedor de viagens ele precisava de ferramentas, né, mais específicas para trazer o resultado para dentro do negócio. E foi onde eu voltei, estava enferrujado, fazia 8 anos que eu não vendia nada. E cheguei para a minha equipe e falei, eu quero voltar a vender, enferrujado mesmo, comecei a ter resultado. Veio a pandemia, e aí depois da pandemia a gente começou a estruturar um processo de trabalho. E o vendedor de viagens hoje tem muitas dores em todo o processo, desde a captação de lead, atendimento, qualificação, montagem de proposta, entrega, follow-up, controle de funil, né? E a gente estrutura isso dentro do mercado, essa metodologia de trabalho. E com a graça de Deus, aí Deus me coloca a oportunidade de a gente transformar isso, colocar esse processo dentro de uma plataforma de viagens hoje que é a Four Hands e que virou um ecossistema aí do turismo. Então, como identidade hoje, muitas vezes eu procurei nomes para cargo, né? Eu quero ser empresário, eu quero ser dono, eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor, eu quero ser travel designer, eu quero ser personal trainer. E eu acho que a minha grande descoberta foi quando eu entendi a minha verdadeira identidade e eu falei, eu sou um vendedor de viagens. Né? Então, como função e como missão, um vendedor de viagens hoje, ele cria, ele cuida, ele entrega momentos e tempos de qualidade para famílias, né, que vivem com as pessoas que são as mais importantes, que são suas esposas, seus maridos, seus filhos. Então, isso tem um valor imenso. Né? Então, isso está dentro do coração, dentro da mente, e a vontade de vender a viagem, né, para que essas pessoas tenham esse propósito de ter vida em vida. Né? Então, isso que faz gritar hoje uma vontade imensa de vender cada vez mais viagens e prosperar, né? Todos os vendedores de viagens aí que hoje já conhecem o ecossistema da Four Hands e fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas, né? De brasileiros hoje que são atendidos pelos nossos agentes de viagens hoje no Brasil. Legal. A Four Hands, então, ela é uma plataforma 100%... Tá. Ó, a produção pediu para você não bater na mesa que dá eco aqui. Desculpa, produção. Então, a Four Hands ela é uma ferramenta voltada 100% para a agência de viagem. Se o cliente final quiser contratar a Four Hands, ele não consegue. Não consegue contratar. É um ecossistema que você criou
para a agência de viagem, para o vendedor de viagem. Exatamente. Tá. A gente entende, o Negrini, que o vendedor de viagens ele é um soldado na guerra. Pô, gostei dessa, hein? Repete essa daí, como que é? Um vendedor de viagens é o soldado na guerra. Então, na guerra, ou tu mata ou tu morre. E um soldado, assim como o vendedor de viagens, precisa ter a ferramenta certa na hora certa para concretizar a venda. E na minha história, o vendedor de viagens às vezes precisa do seu back-office, ou precisa do seu fornecedor, aquele material para gerar o encantamento para o cliente, ele liga, e aí vem aquela velha resposta, eu vou falar com o marketing, amanhã eu te respondo. E é nesse momento que a venda vai pelo ralo. E se tu entrega a ferramenta certa, na hora certa, na mão do vendedor de viagens, né, a venda é feita de momento. Né? E aí há a conversão e há o resultado, tanto para o cliente que compra, porque é maravilhoso, porque ele vai realizar o sonho dele, e tanto para o vendedor que alcança o seu objetivo, né, que é o resultado, enfim. Entendi. Tá, então eu queria entender umas coisinhas, porque eu quero falar bastante da plataforma, mas antes de falar da plataforma, eu quero entender essa jornada do vendedor. Eu quero que você... Porque eu acho que a plataforma ela surgiu baseado no que você viu de dor de vendedor e nas suas próprias dores mesmo, né? Quando você voltou a ser agente de viagem, né? Você começou sendo um agente de viagem, depois virou um empresário do turismo, e aí você percebeu que a essência e o propósito estava em vender, que é o que você gosta e tudo mais. Eu acho, né? Você vai falar, mas é o que você gosta. E na sua opinião hoje, nesse processo do vendedor de viagem, você como especialista nisso, hoje você é um cara que dentro da Forhands faz até mentoria. Depois eu participei de algumas coisas que vocês fizeram lá, que é muito legal. Depois a gente vai falar assim. Qual que você acha que é a maior dor hoje do vendedor de viagem? Qual que é o maior gatilho e, de repente, o que você pode curar com esse seu ecossistema, com tudo isso que você montou? A dor e a cura. Fala um pouquinho disso. Quando a gente é colocado atrás da mesa ou para a gente captar cliente, a gente já começa com essa dor que é a captação de cliente, né? A prospecção. Então, aí tem uma dor, muitas dúvidas, invisto ou não invisto em tráfego pago, e aí tu tem sucesso de investir em tráfego pago, e aí tu tem um outro problema, que é o lead frio, e aí tu tem que aquecer lead, e para aquecer lead tu vai ter que qualificar, mas o cliente não tem tempo, e aí a gente escuta várias vezes, vai mandando o que tu tem, e isso tu cansa o vendedor de viagens. E numa das minhas experiências, eu levei 5 horas para fazer um projeto para um cliente meu que tinha pedido um roteiro para a Itália, entreguei para ele e estou até hoje sem a resposta. Tá? Vou falar com meu marido. Vou falar na realidade, eu vou falar com a minha esposa. E ele é um cliente fiel meu, e isso me fez pensar. E eu falei para minha esposa, a Fernanda, eu falei, amor, tá tudo bem, a gente está faturando, mas isso está errado. Não, o cara vem cortar grama aqui em casa, ele termina de cortar grama, eu pago pelo trabalho dele. E eu, como vendedor de viagens, estou ganhando, mas esse trabalho não foi justo. O que está atrás desse pedido dessa pessoa? E aí foi onde eu entendi que quando ele me pede um orçamento, essa pessoa está na fase de imaginação. Essa pessoa ela foi estimulada por algum canal que ela viu, ou por algum amigo que falou, e ele lembrou de mim, e aí eu tenho que vibrar com isso, porque ele lembra de mim, e fala o seguinte, Diogo, faz um orçamento aí para a Itália. E eu fui fazer o orçamento achando que o cara queria comprar. E não necessariamente quando a pessoa entra em contato comigo, ela quer comprar, ela precisa de alguma informação. Aí eu pensando, que tipo de informação que essa pessoa queria, eu disse qual era a dor dele nesse exato momento, ele estava precisando de uma ideia. Uma ideia de preço, uma ideia de roteiro, uma ideia de qual o melhor período para ir, uma ideia de qual cidades visitar. Então, ele precisava de uma ideia, só que ele não sabe pedir. Ele não pede como ele pede hoje para o chat GPT. Eu tenho tantos dias e eu gostaria de ir para a Itália e tal período mais barato. Ele não faz esse pedido, ele fala, faz um orçamento para mim. E ele não tem tempo de qualificar. E qual é a solução para uma dor de ideias? É tu entregar várias ideias para essa pessoa. E aí veio o grande insight, registrei o domínio ideiasdeviagens.com.br e hoje é a ferramenta que eu mais uso para poder atender e qualificar o cliente. O que significa? Meu cliente liga hoje e faz um pedido para ir para Paris, ou para Fernando de Noronha, ou para Orlando. Eu vou na minha vitrine de ideias e entrego algumas ideias para que essa pessoa já tenha informações como tempo que fica no destino, valor que ele vai fazer o investimento, hotéis que ele vai ficar, ou seja, uma vitrine para que ele possa imaginar e ver se isto cabe no bolso dele ou cabe no tempo dele. Porque várias vezes, dentro da minha experiência, o cliente tem dinheiro,
ele pede um roteiro. Às vezes a esposa pede um roteiro Portugal e Espanha 14 dias, quando chega para falar com o marido, eu não vou ficar 14 dias fora, eu vou ficar no máximo 10. Quem paga essa conta? Desse tempo que foi elaborado. Então, hoje, para mim, a dor maior quando eu estou vendendo viagem é quando o cliente me faz o seguinte pedido: faz um orçamento para mim para janeiro do ano que vem. Então, eu utilizo hoje como ferramenta a vitrine de ideias que a gente tem disponível hoje dentro da Forhands. Tá. Então, você está me dizendo que em 1970 as agências ficavam trabalhando de graça, 5 horas, 6 horas, faz um orçamento aí, né? E antigamente também, em 1970, as agências qualificavam os clientes ou pré-qualificavam os clientes com aquele formulário. Quanto você está disposto a gastar, para onde você quer ir e tal. E aí o cara viajava na maionese e pedia, eu quero um Guarujá, quero um Tahiti, quero um Japão e quero um Rio de Janeiro, né? E aí você falou do Ideias de Viagem. O Ideias de Viagem, então, é um produto que está dentro da Forhands, que é a plataforma. E aí você modernizou esse negócio. Quando você fala que você manda uma ideia para o cara, eu vi lá, eu uso um pouco, mais os vendedores da agência, mas eu percebo que ali você tem um filtro de valor, você pode mandar vários destinos, então você tem um ganho de tempo ali gigante. É sobre isso? Eu estou certo no meu raciocínio? Tá certo. Como que funciona esse primeiro momento da plataforma? Tá certo no raciocínio, mas eu vou voltar um pouquinho atrás, lá em 1970, 1990, que foi quando eu entrei nessa década. É que você é velho no turismo, né? Eu sou mais novo. E a gente tem que entender que o comportamento do cliente era desta maneira. E não significa que tenha que ser dessa maneira agora. Então, o cliente, primeiro que ele tem o desejo de viajar. E ele entra em contato contigo, aquilo que eu falei antes, a gente tem que vibrar com isso, mas a gente tem que conduzir esse cliente para a compra. Então, tem cliente que entra em contato hoje comigo, porque ele está pensando em quanto de dinheiro ele precisa ter para fazer a viagem dele para a Disney em 2027. E se eu não trato bem ele agora, eu perco esse cliente. Entendi. Então, ele faz parte da condução. Então, tem viagens que a gente que levam 300 dias para se concretizar. 300 dias. 300 dias conduzindo o cliente. Por quê? Porque ele já declarou o desejo que ele quer ir para lá. E o meu papel como vendedor é conduzir para que esse cliente faça a compra no tempo dele. Tá. Então, se ele fala, faz um orçamento para mim, e eu mando um formulário hoje para ele, eu não consigo entender, a não ser que tenha uma pergunta lá dentro e o cliente tenha tempo para responder, o quando que ele está disposto a comprar essa viagem. Entendi. E essa é uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu ligo para o cliente para poder fazer qualificação. Inclusive, lá dentro da comunidade da Forhands, todo mundo diz que eu sou o louco do telefone. Né? Porque o cliente liga, é o momento que ele bate na porta, né? Então, quando ele bate na porta, é quando ele me chama no WhatsApp. Então, nesse momento, ele está pronto para receber uma ligação. Eu ligo e não peço autorização. Porque se alguém bate na minha porta, eu abro. Se tu está dentro do shopping e tu é o vendedor de uma loja, o cliente está na vitrine, tu fala, entra. Então, significa que ele quer comprar alguma coisa. E assim eu entendo que funciona hoje no comportamento do cliente. E quando eu ligo, eu quero sentir a respiração do cliente. E aí eu entrego uma ideia para ele e sempre faço uma pergunta. André, para que eu possa entender, esse orçamento que tu está me pedindo, ele é para que tu possa executar a compra nesse exato momento ou tu só está querendo uma ideia de valores para ajudar na tua tomada de decisão? E aí é onde o cliente começa a revelar que ele só vai comprar depois do 13º, ele só está vendo porque ele ainda não apresentou para a família, ele está vendo porque ele quer realizar uma viagem de 15 anos para a filha. E aí é onde eu entendo que ele precisa de algumas informações e essas informações a gente colocou tudo dentro dessa vitrine de ideias. Entendi. Aumenta a produtividade do vendedor, diminui frustração e a gente economiza uma coisa que a gente não se dá conta. Porque a gente fala o seguinte, o cliente nos bota para trabalhar, o cliente nos pede orçamento, depois no follow ele some, não dá resposta. Vou falar com a minha esposa, mas o cliente também não tem tempo. E às vezes a gente precisa fazer uma qualificação, ele vai ter que parar para preencher o formulário, ele vai ter que parar para poder te escutar, só que ele não está maduro para poder fazer a compra naquele exato momento. Então, de uma maneira simpática, tu seleciona algumas ideias para que o cliente veja no celular dele, no computador, no tablet, no melhor momento de conforto do lado das pessoas que vão ajudar a tomar a decisão. E uma das coisas que a gente mais investe é numa apresentação ilustrada com fotos, com mapas, com itinerários dentro dessa proposta para que o cliente tenha um
tenha todas as informações necessárias para ajudar ele na tomada de decisão. Entendi. Não, e a plataforma tá linda. Eu vou deixar um link aqui de uma loja completa para você dar uma olhada. Depois você me dá um link de uma loja legal que tá completa para a galera que tá vendo aqui, para ter uma ideia para quem não conhece ainda. E aí, como que é esse negócio? Aí a gente vai lançando o nosso dia a dia na ferramenta, a gente vai montando esses roteiros. Como que é a dinâmica de mudar preço? Pelo que você falou aí, preço não é uma coisa determinante. Pode alterar para cima ou para baixo ali, mas é mesmo para o cara entender se cabe no bolso dele, se é aquilo. Como que é isso? Eu vou cadastrando diariamente as minhas cotações, e essas cotações elas viram uma vitrine. Como que é? Vamos falar agora da Forehands mesmo. Na dinâmica da Forehands, como que funciona? Como que o cara que usa a plataforma de maneira assertiva, quais são os processos que ele usa até chegar nisso aí? Tudo que a gente desenvolveu na Forehands são ferramentas para o vendedor trazer o dinheiro. Tá. Então, o vendedor ele precisa criar produtos, ele precisa vender, então ele vende na vitrine e ele precisa entregar isto. Tá. Então, tudo que a gente cria diariamente, a gente coloca na vitrine. Quando o cliente escolhe, a gente copia da vitrine, como se fosse num estoque de uma loja, traz e fala, quero fazer sob medida a tua viagem, o Negrini. E aí tu entra no processo de criação de proposta ou criação de projeto, como eu gosto de falar. Depois que o cliente comprou, a gente tem todo um pipeline de vendas, que a gente chama carinhosamente de pipe travel, né? Que é o pipeline do ambiente de viagens. E aí o cliente compra a viagem, a gente pode anexar os vouchers lá. Então, todo esse processo de criação, o mercado precisa entender que a Forehands é um novo canal de distribuição. Então, uma das ferramentas que nós temos lá dentro do nosso CRM é que o cliente pode cadastrar o desejo de viagem dele. Então, a gente tem um Tinder de viagens. Então, imagine que tu queiras uma viagem para Nova York, não sabe bem quando, tu pode colocar Forehands. Eu estou cadastrando um desejo para Nova York, assim que tu tiver uma ideia, eu quero receber ela por e-mail, eu recebo um alerta por e-mail. Então, eu, dentro da minha agência, e a maioria das pessoas que trabalham hoje com a Forehands já entenderam a metodologia, nós todos os dias acordamos e criamos ideias de viagens. Para quê? Para abastecer a vitrine e disparar isto para os clientes. E veja que interessante, quanto mais eu crio, mais a minha vitrine está completa, então eu tenho mais produtos para atender e qualificar o meu cliente. Entendi. Antes eu tinha raiva do cliente, porque quando o cliente me chamava, eu tinha que qualificar o cliente, eu gastava tempo. Hoje eu tenho raiva de mim, porque quando um cliente me pede, por exemplo, bora, um Tailândia, e eu não tenho isso na minha vitrine, isso vai me dar trabalho. E se eu tivesse para mostrar para ele, eu teria menos tempo de atendimento e mais resultado no fechamento da venda ou na condução para o cliente de ele entender. E às vezes acontece de que ele está imaginando uma viagem que ele vai gastar, sei lá, 15 mil para fazer um roteiro para a Itália e na realidade custa 25. E aí ele troca Itália por Punta Cana. E essa é a nossa função de vendedor. Nós temos que ajudar o cliente na tomada de decisão. Porque no final das contas, André, o que eu penso? Que se o teu telefone tocar, se o WhatsApp abrir, aquela pessoa quer viajar. E se ela quer viajar, para a gente não importa se ela vai para Gramado ou se ela vai para Maldivas. Ela quer ter momentos de experiência com as pessoas que ela ama. E ela tem essa verba, ou sobrando, ou ela juntou, e ela que decide se vale a pena investir aquilo naquele momento ou não. E nós podemos conduzir. Olha só, quem sabe não vai para esse destino agora e vai para esse destino, né, depois, porque tu está fazendo uma compra no momento errado e está pagando mais caro. Então, eu acredito que esse é o papel do vendedor. E essas ferramentas que nós temos dentro da Forehands, ele vai auxiliando, como eu disse, vendedor é um soldado na guerra. Ora, tu vai utilizar a vitrine, ora, tu vai utilizar e selecionar apenas as ideias de um determinado destino. Ora, tu vai selecionar as curadorias que tem dentro da plataforma para poder gerar esse encantamento e estimular o cliente à compra. Entendi. Cara, eu tava vendo esse folheto aqui que você me deu e a gente tava falando, por que você trata a Forehands hoje? Porque assim, o cara que tá vendo de fora, que tá te conhecendo hoje, ele entendeu que você tem um sistema que é a Forehands, e tem a ideias de viagem, tem os CRMs lá, tem tudo que o sistema tem. Mas por que você trata a Forehands como um ecossistema e não uma plataforma, não um sistema? Por que é um ecossistema? Quais são os pilares que fazem você categorizar o teu projeto como um ecossistema?
Um ecossistema é um ambiente onde tu faz vários negócios. Tá. A gente inicia a Forhands criando uma ferramenta, o próprio nome diz, para criar viagens a 4 mãos. Nós temos 4 usuários hoje no turismo, né? O viajante, o vendedor, a operadora e o host lá, que é o DMC do destino. Então, a Forhands hoje, ela conecta os 4. Ou seja, um DMC hoje pode cadastrar um produto, lá de Dubai, por exemplo, e o vendedor de viagens ele consome. O vendedor utiliza todas as ferramentas da plataforma. Só que, hoje em dia, nós precisamos de roteiro e de uma necessidade de mercado. Hoje, às vezes, eu não tenho um roteiro, por exemplo, para a Índia, eu conto isso sempre lá no nosso café, e eu liguei para uma amiga, né? A Leide. Beijo, Leide, um abraço para ti, sempre bem lembrada. Tá na plataforma? Tá na plataforma. Ah, até trabalhou no café esses dias, fez uma apresentação do café contando a história dela. Queridona. Ah, Leide. Tem que trazer ela aqui, né? Tá convidada, viu, Leide? Aí, ó. E eu liguei para ela e falei, Leide, eu não me sinto confortável de vender Índia, porque eu não conheço esse destino, eu queria saber se tu quer me mentorar. E ela falou o seguinte, de jeito nenhum, vou te dar o caminho. Daí ela me deu a direção. Liga para essa operadora, faz isso, 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 aquilo. Quando eu entrei em contato com os clientes, fechei o negócio, só que para fechar o negócio eu precisei de informação e conhecimento. E ela me mandou um áudio que deu 1 minuto e 30, 1 minuto e 50, porque ela tinha ido para a Índia. E aquele áudio conectou com o cliente, gerou autoridade, o cliente se sentiu seguro e acabaram fechando um grupo de 8 pessoas para a Índia, uma venda de mais de 200 mil reais, eu botei mais de 30 pau no bolso. Aí eu pedi o Pix para ela. Me dá teu Pix. Ela, de jeito nenhum, a gente é amigo. Eu me dá teu Pix, isso é negócio. Ela, a gente é amigo. E foi aí que deu estalo, outro estalo. A gente é amigo em um pedido por dia. Só que se eu ligar de meia hora para ela, eu não vou ser mais amigo, eu vou ser chato. E eu disse, como é que eu transformo isso num negócio? E aí foi onde eu falei pro Thiago, né, meu sócio lá na Forhands, eu falei, vamos criar o Hotmart dos roteiros de viagens. Onde eu coloco o meu roteiro e eu vendo ele para o Negrini. Então, eu posso vender por R$100, o Negrini faz o download do meu roteiro. E nós fizemos a funcionalidade, só não tinha o gateway de pagamento. E a comunidade começou a compartilhar de graça isso. Então, hoje, dentro do ecossistema, nós temos aí mais de 200 vendedores espalhados em mais de 80 cidades do Brasil, alguns DMCs pelo mundo. E dentro do nosso grupo lá, do nosso canal de WhatsApp, as pessoas hoje não pedem mais indicação de hotel, elas pedem, alguém tem um roteiro de bike na Itália. Alguém tem um roteiro no norte da Itália. Alguém tem um roteiro fazendo a Califórnia. E nós compartilhamos o roteiro, ou seja, nós compartilhamos 5 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas de trabalho. Nós compartilhamos informação, nós compartilhamos conhecimento. Então, nós criamos uma comunidade hoje do pessoal da Forhands, que são agências de viagens antes vistas como concorrências, né, como concorrentes, e hoje a gente trabalha todo mundo junto como se fosse, inclusive, uma franquia. Então, isto que traz esse ecossistema que se complementa pela mentoria de vendas que a gente faz toda quarta-feira, né, onde a gente batizou aí de Café da Forhands, toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Quem quiser participar, eu vou pedir para o Negrini deixar aqui o link para poder sentir a experiência, para poder ver sobre aquilo que a gente fala, né, e você que está assistindo é convidado toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Mesmo que não seja assinante, você vai abrir? Mesmo que não seja assinante, que é para poder experimentar, para poder sentir isto que a gente está falando aqui. Ó, que legal. Então, a gente entrega a plataforma com várias ferramentas, a gente entrega informação e conhecimento através do conhecimento das pessoas que hoje fazem parte, e a gente entrega o treinamento de vendas para que a gente possa aumentar a nossa consciência, melhorar a nossa mentalidade e a gente possa resolver os problemas de uma maneira junta, né? Porque o nosso concorrente hoje, André, é o novo comportamento do cliente. Esse é o nosso concorrente. É o cliente da agência de viagens comprar na internet. E a gente está perdendo esse cliente, a gente tem que devolver ele para a mão do profissional do turismo. Então, o problema meu, que apesar de morar em Orlando, a minha agência é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é o mesmo problema da agência de Aracaju, que é o mesmo problema da agência de Anápolis, que é o mesmo problema da agência de São Paulo. E juntos a gente consegue resolver isso. Entendi. E quando você falou que a própria comunidade compartilha os roteiros? Isso. Então, tipo assim, você estava dizendo que é o seguinte, você está lá em Orlando,
Aí você montou um roteiro de 15 noites com Orlando completo, restaurante, o que fazer, como então chegar. E aí vem outra pessoa da comunidade e falou, divide esse roteiro comigo aí. Exato. E aí, essa pessoa que dividiu, ela paga? Ela paga para receber o roteiro? Não, totalmente gratuito. Foi dessa maneira que E a galera se ajuda nesse nível? A galera se ajuda nesse nível. Tem até um testemunho no Instagram, né, da Ive, aqui de São Paulo, onde ela lembra que eu falei de um roteiro que eu fiz para Dubai, focado para crianças, e o cliente dela pediu ou Dubai ou Europa, ela lembra disso e disse, poxa, o Diogo não deve ter compartilhado isso, né? Um roteiro totalmente detalhado. Me lembro que eu fiz num feriado, levei 7 horas para fazer. Porque dá trabalho, mas dá resultado. E ela vai lá no Marketplace, a gente tem um Marketplace específico para os assinantes, e ela simplesmente ela duplica, que nem baixar um template do Canva. Ela pega tudo que foi criado, ela troca 1 ou 2 hotéis, tem isso no depoimento, e ela disse, eu ganhei dinheiro com a sua criação. Aí eu falei, Ive, pode revelar com quanto que tu ganhou nessa operação? Ela disse assim, eu ganhei mais de 10 mil reais nesta operação. Mas o mais incrível não é só o valor financeiro, o mais incrível é que ela fala assim, eu não precisei começar do zero. E aí vem a questão da economia compartilhada. E a outra coisa mais incrível é que ela falou, eu nunca tinha vendido Dubai. Então a gente tem dinheiro, a gente tem a coragem da pessoa pegar algo certificado e que já deu certo, e ela se fortalecer para ela poder entregar para o cliente dela, mesmo que ela não tenha conhecido. Por quê? Porque a comunidade faz isso. Não é o Diogo, não é o Thiago, não é uma pessoa, não são 2 pessoas. É a comunidade, é a força das pessoas que detêm o conhecimento hoje, né, que detêm a informação, que eu acredito que são os vendedores que viajam o mundo todo por aí e estão colocando isso dentro da nossa plataforma. A gente tem um ambiente específico da nossa comunidade, né? Eu te falei que tem um TripAdvisor do vendedor? Peraí, vamos lá. Muita informação aqui. Cara, esse negócio do cara dividir o roteiro de graça, eu vou dizer que 30 anos de turismo eu nunca vi isso aí. Da galera se ajudar nesse... Eu já vi, tipo assim, diquinha de WhatsApp. Ah, vai no hotel tal que o meu cliente gostou, mas do cara fazer um roteiro desse de 7 horas aí, porra, eu tô impactado com esse negócio. É que a gente tem que, o Negrino, a gente tem que... Isso, no início, para quem entra, parece ser assustador. Só que entendendo que nós estamos na era da economia compartilhada. Se eu tenho um roteiro para Dubai e eu posso compartilhar, por que não fazer isto? Porque a pessoa é minha concorrente? Eu posso pensar dessa maneira. Mas tem outras maneiras de pensar. Então, hoje nós estamos com mais de 200 agências trabalhando dentro do nosso ecossistema. Então, pensa que a gente chega numa mesa. Eu chego com uma ideia. Tu chega com outra ideia. As outras pessoas, cada um chega com uma. Quando a gente levanta dessa mesa, a gente está com 200 ideias. Eu chego com uma e saio com 200. É um bom negócio ou não? Porra. Então, o cara entra na comunidade hoje, entra na plataforma hoje, e em meia hora ele monta uma vitrine para ele poder vender roteiros do mundo todo. Caraca. E tipo, tá, então depois eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, mas e essa história de você criou um TripAdvisor de agente de viagem? O que é isso? Imagina o seguinte, o que a gente precisa hoje é informação e conhecimento para transformar isso em receita, em conhecimento, e isso traz resultado. Tá. Os grupos de WhatsApp hoje estão cheios de perguntas. Me diga um guia, me diga um receptivo, me diga um hotel perto disso, daquilo. E isto é o soldado na guerra. Então, a pessoa está lá na frente do cliente e não tem vaga naquele hotel em Roma que ele estava acostumado a colocar e dava certo, e ele precisa de uma segunda dica. Ou às vezes é a primeira, porque o cara nunca vendeu Roma. E ele vai para o grupo do WhatsApp. E quem disse que aquela dica daquela pessoa serviria para o perfil do cliente que ela está atendendo? E outra, será que o grupo de WhatsApp vai responder no tempo que tu precisa? E aí eu falei para o Thiago, vamos construir o TripAdvisor do vendedor. O que acontece dentro do TripAdvisor do vendedor? A gente entra lá para avaliar hotéis, restaurantes, guias e receptivos sobre o nosso ponto de vista. Porque quantas vezes a gente entra no TripAdvisor, a nota está 4,8 de um hotel. E essa avaliação não tem nada a ver com o nosso cliente. Então eu entro e falo, fui para este hotel, ou o cliente meu também foi. E aí eu coloco toda a minha análise com a minha mentalidade de vendedor para compartilhar com a comunidade. Então pensa só na prática. Estou montando um roteiro para Paris ou para Dubai, e lá está a avaliação de 10 vendedores com nível
10 agentes de viagens. de viagens. E eu nunca fui para Dubai. Só que o Negrini foi lá e disse que foi e colocou comentário. O outro agente de viagens foi lá e colocou comentário. Quando eu vejo mais de 10, eu digo o seguinte, não tem erro. Claro que vai existir o percentual, porque a gente tem que entender o perfil do nosso cliente. Mas esse é o papel do vendedor. Mas tu compreende que diminui a possibilidade de erro e aumenta a possibilidade de encantamento. Eu tenho uma informação segura? Sem dúvida. Então é isso que a gente faz. E principalmente de uma comunidade que é qualificada, né? Porque quem está ali passou por uma curadoria, passou por um, né? É um cara que está ativo é um cara que tem roteiro, é um cara, enfim, né? Vamos dizer que é um agente de viagem com pedigree, digamos assim, né? Exatamente. Que legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos para uma dinâmica de vida real. Então eu tenho a minha agência, a Negrini Viagens, que tem 4 vendedores e tem a gerente lá, e a gente começa a trabalhar e a gente tem a Four Hands. E esses vendedores estão produzindo ideias de viagem, é isso? Exatamente. Então, ideias de viagem é o nome antigo que você... É o novo orçamento, é a nova cotação? Ou não, necessariamente? Eu entendo que existe um processo ativo. Então, eu abri a agência hoje, o que eu preciso fazer é colocar produtos na vitrine. E nós chamamos isso de ideia de viagens. Então, eu posso colocar roteiro e posso colocar ideia de viagens. Roteiro normalmente não tem preço. Tá. É uma ideia de roteiro para que o cliente possa degustar o que fazer. Então, Orlando, eu tenho um roteiro de 10 dias de parque, de 4 dias de parque. Eu tenho Orlando com Miami, seriam 3 roteiros. Tá. O quanto custa esse roteiro é uma ideia. Então, a gente vai lá e faz um orçamento nos nossos fornecedores. Cada um trabalha com o seu. É uma plataforma democrática. E ele traz a ideia para dentro da vitrine. E essa é a parte bastante interessante, que agora eu me lembrei que tu perguntou. O preço não fica a partir de, ele fica atualizado em. Então, ontem, André, eu atualizei essa viagem para Orlando. Ele custava esse preço. Como que fica esse preço para ti? Se a gente for definir a sua viagem hoje, esse preço pode estar o mesmo, pode aumentar ou pode ter diminuído. Inclusive, ele serve de apoio para eu fazer essa pergunta de qualificação de quando ele está decidido para fazer a compra. E o mais interessante é, algumas agências entram e, obviamente, porque é uma dor, a gente não tem tempo, diz, Diogo, quem abastece isto? É eu que tenho que cadastrar? Sim. Eu cadastro um a um aquilo que eu quero colocar na minha vitrine, mas eu também posso pegar do marketplace, mas as operadoras também podem cadastrar. Eu vou deixar tu me fazer a pergunta depois em relação a isso, sobre esse canal de distribuição. Mas o mais interessante é que se nós somos uma agência, que nós fazemos 30 propostas por semana, nós simplesmente apertamos um botão e transformamos essa proposta em ideia, em um apertar de botão. E aí vem a frase, proposta para um é ideia para todos. Então imagina que tu fez o teu trabalho hoje e fez uma proposta no Canva e isso não tem visibilidade para o teu cliente. Agora imagina que tu faça essa proposta, duplica, vai para a vitrine e o teu cliente 11h30 da noite de um sábado entra com a família, com o marido, com a esposa e fala, vamos dar uma olhadinha nas ideias de viagens do Diogo? E aí ele tem a experiência de vitrine e ele não vai entrar em contato comigo para falar, faz um orçamento para mim. Por quê? Porque eu levo ele para minha vitrine para ele experienciar aquilo que eu quero me posicionar e vender para ele. Entendi. E essa vitrine eu posso categorizar ela também, né? Eu estava vendo ali, eu posso colocar América do Sul, Paris, França, enfim, eu posso categorizar ela. Por quê? Porque como que eu entendo, né, Diogo? Eu entendo que dentro de um ecossistema, agora falando de uma agência de viagem, eu vou ter vários tipos de cliente. Exato. Só se eu for muito nichado, ó, eu sou só Everest, né? Então, como que ideia que você dá para o cara que comprou a ideia da Four Hands, mas que tem também públicos, várias tribos, né? O cara tem o criança com CHD, o casado. O que ele faz? Uma vitrine para cada um, ele gera um link para cada um. Como que você direciona o teu assinante, o teu associado nesse sentido? A vitrine, inclusive, ajuda a gerar o posicionamento da agência. Então, tu pode categorizar através de sessões. Então, vamos supor que eu venda verão, inverno, outono e primavera.
Aí eu coloco lá as viagens que tem a ver com esses períodos. Diogo, eu sou nichado por destino. Daí eu posso colocar América do Norte, Europa, destinos exóticos, viagens para crianças, resorts, ou seja, tu é livre, ela é extremamente versátil e tu consegue se posicionar. Então, o que eu penso? Eu penso que, é o que eu vou fazer na minha, eu vou trabalhar por momentos de compra. Então, Bariloche, por exemplo, eu gosto de começar a vender Bariloche de maneira ativa em setembro ou outubro. Por quê? Porque eu vou estar barato. E aí eu crio ideias e eu compartilho isto com os meus clientes. E aí quando eu distribuo, eu falo, você precisa comprar agora porque vai comprar barato. Se a pessoa deixa para comprar em maio, junho, que é quando ele está vendo as pessoas indo para a neve, ou quando ele está começando a sentir frio, o que esse preço sai? Sai, por exemplo, de uma viagem de 7 mil, vai para 14. Aí essa pessoa te pede o orçamento, fica caro, ela não compra, tu trabalhou e ela não viaja. Então, isso conecta em toda a experiência de compra do cliente e a experiência de venda do vendedor. Entendi. Então, a vitrine ajuda a posicionar a tua marca perante a cabeça do teu cliente, né? Entendi. Então, vamos lá. O meu concorrente lá da Negrini Viagens, que é o Joãozinho Viagens, a pessoa liga lá e diz... Aí, imagina que eu estou lá em Barra Bonita. E aí, a Joãozinho Viagens está aqui... E a Pedrinho Viagem está na direita, na mesma rua. E aí, eu chego na Joãozinho Viagens e digo assim, olha, tô querendo fazer uma Eurotrip Paris, Londres e Amsterdã. Exemplo. Você vê para mim de 10 a 15, tal, beleza. Aí, o que acontece? O vendedor fica lá com aquela neura, começa a entrar no sistema, vai ali, pesca ali. Às vezes o cara fica esperando, ou às vezes o cara... Tem que mandar o cara embora para depois voltar, porque um orçamento desse também você não faz em 1 minuto, você não faz em 5 minutos. Essa é a Joãozinho Viagens. Agora, a Negrini Viagens, que é uma empresa que já tem a Forehands, que já está no café, que já tal. Quando o cara faz esse mesmo orçamento, me corrija se eu estiver errado e complementa meu raciocínio, por favor. Quando o cara faz esse mesmo orçamento, ele diz, olha, baseado nisso que você está me pedindo, na minha vitrine eu tenho essas opções aqui. Dá uma olhada no que mais te agrada, ou vamos ver junto o que mais te agrada, e a partir daí eu começo a trabalhar na sua viagem. É isso? É exatamente isso. Inclusive, nós já falamos algumas outras vezes, eu baseei todo esse processo na história do McDonald's. O McDonald's levava 40 minutos para entregar o hambúrguer. E eles fizeram todo um ajuste de processo, eliminaram algumas peças para que eles entregassem em 30 segundos, que é o que eles queriam. Hoje eu não sei quanto é que leva para entregar. Mas o que eu pensei? Eu não consigo orçar isto em 30 segundos. Porque a gente não tem ferramenta para orçar uma Europa em 30 segundos. Seria loucura, utopia. Mas eu posso entregar uma ideia em 30 segundos. Então, pensa comigo. Se eu tenho todos os produtos que o meu consumidor compra à disposição como uma ideia, no momento que me fizer qualquer pedido, eu faço essa entrega que tu acabou de colocar aí. Dá uma olhadinha nisso aqui, dá uma olhadinha no preço, vê esses hotéis e vê se é isso que tu está procurando. Depois que tu vê, a gente passa para a próxima fase. Por que isso, Negrini? A experiência me disse que eu faço a pergunta para o cliente que todo mundo diz que tem que ser feita, que é quanto tu está querendo gastar ou investir, e normalmente a cabeça do cliente é um Kinder Ovo. Ele fala assim, não sei, não tenho nem ideia. E aí tu manda um Punta Cana para ele de 15 e ele disse, nossa, eu imaginei gastar 11. E aí tu diz assim, por que tu não me avisou antes disso? Na realidade, ele não trabalha a 4 mãos criando uma viagem, assim como ele cria o projeto da casa dele. Ele quer comprar uma casa, ele fala, eu tenho $500 mil para comprar uma casa, eu gostaria de ir naquele bairro, eu gostaria que tivesse garagem, eu gostaria que tivesse piscina. Ele te dá informação para que tu possa buscar. E no turismo não acontece assim. Então, no momento que eu consigo disponibilizar a ideia, é ele que se defronta com a ideia, porque tu não fala o quanto que ele vai investir, ele já olha, está 20 mil, ele diz, eu gostei dessa aqui. Se ele falou, gostei dessa aqui, significa que ele gostou do preço também, e isso é extremamente viável para ele efetuar o pagamento. Entendi. Então, na verdade, além de entender o tempo de compra que você falou que... Cara, você deu um insight aqui pra galera que é muito, muito poderoso, né? Que às vezes a galera já tá assim... Nem fala com o cliente direito, já fala assim, quanto você tá disposto a gastar?
né? Que eu odeio, né? Nas mentorias que a gente faz, a gente faz pro cara fazer qualquer pergunta, menos quanto que o cara tá disposto a gastar. Mas você colocou isso como segundo plano, né? Que é importante você entender o tempo de viagem e entender também que dentro do teu sistema pode ter muitas outras coisas muito mais legais, custando muito mais barato ou mais caro, enfim, do que o cara queria, né? E acontece isso, ele entra procurando o Dubai, quando vê ele compra um Punta Cana. Por quê? Porque tu vai estimular ele. Quantas vezes a gente foi num shopping para comprar, sei lá, uma calça e sai com uma camisa? Ou se chega lá para comprar uma calça e uma camisa, sai com um tênis de corrida. É. E aí tu estimula como? Apresentando uma vitrine bonita, com fotos, com mapa, com itinerário. Dentro da proposta é extremamente tudo organizado. Cada um constrói uma folha de papel. Se eu quiser apresentar o mapa primeiro, eu apresento. Se eu quiser apresentar o itinerário, eu apresento. É um mapa interativo. A gente dá vazão, a gente dá prioridade para que a gente ilustre com fotos bonitas, para que brilhe o olho do cliente. Igual quando a gente entra numa confeitaria e a gente está de dieta e a gente não quer comer o doce, mas está aquele quindão maravilhoso pro cara. E aí o cara vai lá e come porque chama atenção. O 3. Não. Então a gente diminui o texto e aumenta a possibilidade de levar o cliente para o destino para aguçar essa compra dele. Legal. Cara, você falou do café. Eu já participei de alguns cafés e às vezes até emocionante. Às vezes eu até choro nos cafés, assim, eu vejo cafés, sei lá. Mas às vezes eu até fico emocionado com a galera lá. Vocês, assim, claro que tem a ovelha negra lá, mas as ovelhas negras, mas assim, tô brincando. Tipo, é uma família, né? Vocês montaram uma família. E quanto tempo tem esse projeto, cara? Porque uma família você precisa de 5, 10 anos para consolidar. É um projeto novo, recente, porque quantas pessoas já tem? Mais de 200 agências? Mais de 217 vendedores hoje no Brasil todo. Quanto tempo? Nosso primeiro usuário foi dia 2 de maio do ano passado, que foi a enchente do Rio Grande do Sul. Caraca, fez um ano agora. Pouco mais de um ano. Você lembra quem foi o primeiro? Yuri. Das viagens. O Yuri! Obrigado por acreditar, tá, velho? O Yuri foi o primeiro? Foi o primeiro. Caraca, hein, Yuri? Ganhou um presente do Só Agentes, hein? Depois você me... Ganhou... Ó, Yuri, ganhou 6 meses de assinatura da revista. Depois você me cobra. Fechou? Vou mandar na tua casa pra você a revista. Foi o primeiro, cara? Foi o primeiro. Que legal. Então, beleza. O que rola nesse café? A gente fala especificamente de venda. Cai na porrada. A gente traz as nossas dores de vendedores e a gente trabalha elas de maneira madura, de maneira adulta, de maneira verdadeira, para que a gente possa sair de lá com a possibilidade da prática. Então, não é blá, blá, blá. Tem até um testemunho da Khadija que diz vida real de verdade. A gente abre o WhatsApp. Então, como que tu utiliza a vitrine quando o cliente te pede orçamento? Abre o WhatsApp e mostra. E não é só eu não, tá? Cada um compartilha os seus cases e as pessoas vão utilizando as melhores práticas. Existem práticas de pessoas que não cobravam mentoria ou assessoria ou consultoria, eu não sei qual é o nome que cada um dá, mas cobrar para fazer um roteiro e as pessoas voltam e dizem: participei do café, tive coragem e cobrei minha primeira mentoria por R$500 para começar o projeto. Como que tu atende, como que tu qualifica, enfim, a gente traz as nossas dores e os nossos desafios e coloca numa pauta para discussão toda quarta-feira. Tá. E você gerencia isso e muitas vezes você mesmo que mentora o agente de viagem ou o membro da comunidade. Essa é a grande vantagem de eu ser um vendedor de viagens. Então, eu vivo as dores que todo mundo vive e vivo na prática. Tem que pagar boleto no outro dia, atende o cliente não responde follow-up. Então, como eu vivo isso, eu trago o meu próprio case utilizando a própria ferramenta. E isto que gera, talvez, a credibilidade, né? De fazer com que as pessoas acreditem que é viável, é possível fazer da maneira como eu faço. Entendi. Cara, então vou fazer o seguinte, vamos ver se é bom mesmo, se você só tá enrolando aqui a gente aqui do Tu não vai gente. falar do canal de distribuição das operadoras? Vou falar. Mas vou deixar aqui pra gente falar das operadoras, mas eu quero fazer... Eu vou falar daqui a pouco das operadoras. Eu vou falar das operadoras daqui a pouco. Mas eu quero ver se é bom mesmo ou se você só tá enganando a gente aqui. Como diz a Khadija, eu quero ver se você é vida real mesmo ou se você tá só enrolando a gente aqui.
Vou pegar 5 minutos do nosso tempo aqui. Vamos fazer um café for hands ao vivo aqui, em tempo real? Pode ser. Bora? Bora. Então vamos lá. Só que eu vou pegar pesado com você. Vamos embora. Beleza? Vai doer. Tá bem. Tá bom? As respostas. Né? Seguinte. Assinei a For Hands. Pô, a plataforma é linda, maravilhosa. Você tem que... Ó, você que tá aí, você tem que... Não é merchan, não tô ganhando nada pra falar disso. Não tô ganhando mesmo. Ele tá aqui porque ele é meu amigo, porque a plataforma é boa, não tá me dando R$1. Não pensem que é uma publi, que não é. Isso é muito importante você saber. A plataforma é linda, você tem que conhecer. Deve ter um período de teste lá, não tem? Tem período de teste. Tem um período de teste. Vai lá, conversa com o Diogo e vê. Legal, a plataforma é maravilhosa, só que minha vida, Diogo, é uma loucura. Eu tenho 2 filhas, eu tenho... Tal. Então a plataforma é linda, eu sei que funciona, eu sei que a Khadija tá milionária, eu sei que a Ohana tá bombando, eu sei que a galera, eu conheço a galera lá, né? Eu sei que o Ricardinho vai largar tudo que ele já ficou rico, vai morar no motorhome. Cara, só que eu não tenho tempo de preencher a ferramenta. Não tá dando tempo de lançar os roteiros aqui. É pra dar porrada? Me dá uma dica. É pra dar porrada. Cara, se tu não tem tempo, é porque tu tá investindo naquilo que tu acha que é prioridade. Então, eu entendi e todas as pessoas entenderam que quando tu investe esse tempo em criar uma proposta que encanta o cliente, tu tem o retorno do investimento. Então, por isso que é importante que haja esse investimento, essa ação, para poder ver o retorno. Então, tem gente que tem retorno no primeiro dia. Porque ela vai lá, monta a proposta, pode colocar um vídeo, pode gravar um vídeo explicando a proposta para o cliente. E quando tu entrega isso para o cliente, a gente tem inúmeros feedbacks de clientes. Você conseguiu materializar a minha viagem. Estamos chorando aqui. Tá. Esse tipo de depoimento. E quando a gente compartilha isso na comunidade, isso encoraja as outras pessoas. Então, tem a Janda, que eu conhecia de Porto Alegre, eu apresentei 1 ano atrás para a plataforma. Aí ela conheceu por outros canais. A Jaque entrou em contato com ela e fala, Janda, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer. Daí a Janda vem conhecer. Depois que ela começa a utilizar, em um dia ela teve o retorno, ela disse assim, tá pago. E ela me chama e disse assim, Diogo, quando eu conheci, há 1 ano atrás que tu quis me apresentar, e ela me conhecia do mercado já, eu achei que era mais do mesmo. E aí que está a grande questão. A gente está com a crença de que a gente vai gastar tempo para fazer, mas na realidade tu não gasta tempo, tu investe. Porque tu cadastra uma curadoria e usa para o resto da vida. Tu cadastra um roteiro e usa para o resto da vida. Tu cadastra uma ideia e usa para o resto da vida. Então, a falta de tempo é a falta de prioridade naquilo que dá resultado. E o mais importante, já é café, né? Café. Café, nível café. Lá. Ok. As pessoas querem CRM. CRM para se relacionar com o cliente. E as pessoas querem ferramentas de automação. Ou seja, que disparem tudo automático, tudo automático, tudo automático. E as coisas não acontecem mais automático, porque a gente fala que as coisas têm que ser humanizadas. Então há uma distorção de que eu quero que seja tudo automático, mas eu esqueço que eu tenho que humanizar isto. E como é que tu humaniza? Investindo o teu tempo na tua proposta que é feita para o teu cliente com a tua essência. Então a questão, mas vai demorar, Diogo, mas dá resultado. Tu quer a tua essência, vai dar resultado. Então, a nossa plataforma hoje tem a ferramenta para disparar e-mail. A gente dispara um resumo das ideias semanal todo sábado, mas a gente não dispara um feliz aniversário que nem os bancos fazem. Por quê? Porque é uma comunicação fria. O que a gente incentiva todo o café é, entra no nosso calendário, ele está avisando quem está vencendo o passaporte, ele avisa quem vai vencer, quem está de aniversário, avisa quem vai embarcar, ele dá todos os avisos necessários. Mas tu, Negrini, entra em contato com o teu cliente e faz uma ação, o básico bem feito. Manda um áudio para o cliente falando, Negrini, parabéns pelo seu aniversário, eu estou muito feliz porque nós estamos há 3 anos realizando teus sonhos. É diferente de tu mandar alguma coisa automatizada. Então, a gente traz essa mentalidade para dentro do café, de entender que nós temos uma responsabilidade sobre os nossos resultados. Então, muitas vezes, as pessoas vêm e fazem essa questão, mas, Diogo, mas vai dar trabalho. Mas esse trabalho tu já tem no Word, ou em sistemas concorrentes, ou no Canva que tu coloca, ou para montar o orçamento da operadora. Só que o orçamento da maneira que a plataforma entrega hoje, que nós chamamos de proposta, ele é imensamente superior e impacta aquele cliente que está lendo a proposta, diminuindo o tempo de tomada de decisão e aumentando a possibilidade de conexão e geração de autoridade.
Boa, boa. Passei na primeira ou não? Passou na primeira, passou. Então Essa foi bem. segunda. Vamos pra segunda, vamos pra segunda. Pergunta da Rosane. Mentira, não é da Rosane, não. Um beijo, Rô. A Rosane tá lá na plataforma, não tá? Tá. Lá da clube. E ela contribui demais todo o café. Nossa, velho. ela é parceiraça. Ela e o Marcelzão. Cheguei lá em Londres, o Marcel. Você tem que ir nesse pub, esse pub é muito bom. Resumindo, né, Marcel? Tomei 32 chopp por sua causa. Fali em Londres, graças a você, Marcel. Um abraço pra você e pra Rosane. Seguinte, segunda pergunta. Café, hein? Café. Nível café, vambora. Eu não acredito, Diogo, que você cobra pra fazer roteiro. Eu não acredito que tem cliente que paga pra você fazer roteiro. E a gente... eu tô te provocando porque eu vejo muito isso dentro da comunidade. A galera que realmente cobra pra fazer, a galera paga, a galera vai. Então, assim, eu não acredito, Diogo. O que você tem pra me falar disso? Eu passei a cobrar depois da pandemia, quando eu estava sentindo raiva, porque eu não aguentava mais fazer orçamento. E eu entendo que a nossa profissão ela tem tanta valia quanto as outras, quanto médico, como contador, como qualquer outra que cobra para fazer isso, arquiteto. Né? Então, quando eu atendo um cliente, eu falo, Negrini, olha só, eu trabalho igual arquiteto de viagens. O arquiteto de viagens ele vai criar a planta e depois ele começa a construção do teu projeto, onde a tua família vai viver aqui dentro. Então, o meu trabalho é criar toda a viagem de vocês e depois nós vamos para a parte de orçamento. E depois da compra que eu executo com os meus fornecedores, que são verificados, que são qualificados e que eu tenho contato caso algum problema aconteça. Depois que efetuarmos a compra, a gente tem um serviço de viagem conectado e assistido, onde nós vamos cuidar da tua experiência. Então, eu não cobro para fazer orçamento, eu cobro para criar, comprar e cuidar da viagem do cliente. E quando o cliente percebe isto, é maravilhoso, é incrível, porque ele diz assim, eu não conhecia esse serviço. E aí vai nível café, tá? Quando a gente fala que dá para cobrar, grupos de WhatsApp dizem que não conseguem cobrar ou que não acha justo ou que não vê viabilidade disso. É porque a gente não faz com que o cliente perceba valor. E mais uma vez, assim como criar uma proposta dá trabalho, na primeira vez que eu cobrei, eu tremia, eu gaguejava, eu não tinha segurança, eu não tinha o conhecimento necessário. Então, quando tu entrega uma experiência de compra para o cliente, tu consegue transmitir isso e faz com que ele perceba valor, ele vai pagar pelo serviço. Posso falar quanto eu cobrei essa semana? Pode, fala aí. Eu comecei cobrando a primeira vez R$250 por pessoa, depois eu passei a cobrar R$500 por projeto. Hoje, para montar um roteiro internacional, eu cobro R$500 por pessoa. E na medida que eu fui crescendo e ganhando a confiança e entregando essa essência para a pessoa de que não é como funciona o meu trabalho. Olha essa dica, tá? Olha para a câmera ali da dica especial, hein? Olha essa vale dica. O podcast. A gente está acostumado a falar assim, ó, deixa eu te mandar, Negrini, de como funciona o meu trabalho. Penso eu que o cliente não quer saber como funciona o nosso trabalho. E eu troquei a palavra de como funciona o trabalho para como eu cuido da sua viagem. E aí, quando eu falo para ele que eu estou cuidando da viagem, ele diz, mas para aí, como é que tu cuida? Aí a gente manda um post, que a plataforma tem lá dentro, um ambiente onde pode criar post e conteúdo. A gente manda para o cliente e lá eu explico passo a passo de como nós vamos construir a viagem com fotos, com mapa, com o passo a passo, o dever do viajante, o meu dever. E aí o cliente vê valor nisso e diz o seguinte, tá bom, Diogo, agora eu entendi por que tu cobra. Então, quando a gente faz isso, Negrini, a gente aumenta a nossa percepção de valor e o cliente se sente seguro e aqueles R$500 por pessoa passa a ser de graça. Como assim, Diogo, de graça? Tu morou em Orlando, tu sabe? Uma viagem por Orlando, uma família, o cara vai gastar de 80 a 100 mil reais. E aí, o ticket dele é de 80 a 100 mil reais com voo, transfer, aluguel de carro, ingresso de parque, hotel, fora o Apple que ele vai comprar. Todo mundo troca. Compra relógio, perfume, gasta mais um pouquinho lá, né? Então ele vai com um ticket médio de 100 conto e R$500 para o cara que viabilizou isso. Porque presta atenção, eu viabilizo a oportunidade do cara, porque eu acordei de manhã e criei uma ideia para ele ir para Orlando. Então eu já procurei o melhor voo disponível que tem para ele. Então eu já estou trabalhando para ele. Então quando chega no WhatsApp dele a oportunidade para ele comprar, eu já fiz um grande trabalho. Ele não precisou ir para a internet comprar. E por R$500 eu achei uma oportunidade que ao invés de ele gastar 100, ele gastaria 800 e ainda vou cuidar de todo o processo dele. Então R$500 hoje, vai me desculpar, é mixaria, é isso que eu falo todo café. Só que primeiro, para que a gente possa cobrar, a gente tem que se valorizar. Então, se eu não me valorizo,
e entendo que é demais cobrar e é difícil, eu não consigo fazer isso. Mas no café a gente também trabalha. Se não consegue cobrar, tá tudo bem, né? Porque isto se conquista. Então não é do dia para a noite, não existe desespero. E é por isso que é bom andar num ambiente onde as pessoas apoiam umas às outras. E aí não compartilha só roteiro e ideia. Um chama o outro no telefone, no Brasil todo se comunicando, trabalhando em minis comunidades, por afinidade, por interesses. Fulano, o que tu fez para cobrar? Tem como compartilhar comigo o teu passo a passo? E aí o negócio está sendo extraordinário. Né? Ele está alavancando negócios. Eu costumo dizer, Negrini, que a gente está trabalhando de maneira forte, leve e divertida. Forte, leve e divertida. Forte, leve e divertida. Por quê? Entra alguém na comunidade que conhece Dubai. Eu não sei vender Dubai, eu acabo ficando forte em Dubai. Entra alguém na comunidade que tem conhecimento Maldivas. Agora eu estou mais forte em Maldivas. Eu posso com leveza, né? Ela. E aí eu faço com leveza porque eu tenho um processo que eu conduzo o cliente. E divertido porque vender viagem tem que ser divertido. E o último ponto importante é que eu me sinto valorizado. Por quê? Porque a nossa profissão é maravilhosa. Entendi. Isso é uma calistenia do turismo, né? O cara fica forte com a própria força da mente do corpo dele, né? Calistenia do turismo. Cara, agora é engraçado, você falou esse negócio, né? A Jaque da BeHappy veio aqui, que é uma das pioneiras de lua de mel, atende a Xuxa e tudo mais. E na cabeça dela, ela falou assim, 15 anos atrás, eu decidi que eu vou cobrar pelo orçamento. E hoje ela cobra R$ 1.500 para a pessoa falar com ela sobre viagem. E aí eu falei, hoje você cobra R$ 1.500? Ela falou assim, hoje não. Eu me preparei 15 anos para cobrar R$ 1.500. Boa essa. Mas desde o primeiro dia eu sabia que eu tinha que me valorizar e tinha que cobrar. Boa. Então, a Jaque, assim, se ligar na BeHappy hoje e falar, eu quero falar com a Jaque, beleza. A Jaque pode falar com você 3 horas da tarde do dia 21, faz o Pix aqui que ela já vai começar a pensar na sua viagem. Pode ser nível café de novo agora? Vai. Convido todo mundo a trocar a palavra orçamento e trabalhar com projeto. Eu adoro a palavra projeto. Então, o arquiteto ele faz o projeto da tua casa, que é onde tu vai viver com a tua família. Isso tem valor. Tá? E tudo tem que dar certo. Então, quando eu falo com o meu cliente, eu falo para ele o seguinte, eu vou cuidar do seu projeto. E o orçamento é só uma etapa dentro de toda a experiência de compra que está dentro do projeto. Então, o projeto da tua família. E é quando tu qualifica o cliente e entende que a menina que está indo para a Itália tem o sonho de vivenciar a cultura de Florença, tu tem um projeto, tá? Daquela menina, aquela mãe que quer que a filha se realize lá. Então, tudo é por eles, 50 mil por eles, que foi o que eu cobrei R$500 por pessoa. Então, eu entendo que isso é um projeto. Então, quando tu fala a palavra projeto, tu dá peso, tu dá valor a isto. Então, quando eu falo para o meu cliente, eu falo... Negrini, é importante a gente falar do destino, do período, da qualidade do hotel que vocês gostam. E é importante a gente falar também do investimento que vocês estão querendo. Porque a única coisa que eu não quero é que tu me ligue lá da Itália e fale que eu te coloquei num hotel que tu não gostou. Porque o dinheiro é teu, a família é tua e a experiência é tua. E quando o cliente de primeira viagem que não me conhece não tem o vínculo e a conexão, eu falo, eu não sei quanto tu gasta num sushi, eu não sei qual é o carro que tu dirige, eu não sei qual é a casa que tu vive, eu não sei o que é qualidade para ti. A qualidade para ti pode ser diferente para mim. Então é importante que a gente coloque o dinheiro na mesa para a gente poder falar sobre o quanto tu está disposto a investir e quais são as experiências que tu quer vivenciar nessa viagem. Entendi. Cara, agora é meio café, meio uma dúvida que eu tenho aqui. Ok. A gente falou das operadoras, né? Do papel das operadoras na plataforma. Queria que você falasse um pouquinho disso aqui. Queria entender como que funciona isso, enfim. Você pode falar um pouquinho sobre... Porque acho que 90% da galera que está assistindo a gente consome conteúdo diário de operadora, né? Então eu acho que tem que ser... a Forrentes tem que caminhar junto com esses processos das operadoras ou não. Eu queria que você falasse, desse um geral, tudo que remete ao segmento de operadora dentro do Ideias e da Forrentes. Vamos lá, então. O que a gente faz hoje é dar visibilidade para as oportunidades que estão nas nuvens. Então, o cliente meu hoje fala que quer ir para Nova York, eu tenho que fazer um orçamento para Nova York. Então, eu vou na operadora que eu trabalho. Só que se eu já tenho uma ideia cadastrada, eu entrego essa ideia para a pessoa. Quem está cadastrando hoje isso é o próprio vendedor. Tá.
Mas, para mim, vendedor tem que gastar 100%, 90% do tempo dele se relacionando com o cliente. Só que ele fica 90% do tempo dele trabalhando em tarefas operacionais. Então, abastecer ideias, bloqueios dentro da plataforma está hoje sendo função das agências, que compartilham uma com as outras. Algumas operadoras, nessa minha vinda para cá, já entenderam que a Forhands é um novo canal de distribuição e ela pode ter a vitrine dela, cadastrar seus bloqueios, cadastrar ideias e, ao apertar somente um botão, distribui, como se fosse uma metralhadora, para todas essas 200 agências de viagens que já estão dentro do ecossistema. Então, pensa nisso. Eu cadastro numa operadora, eu distribuo para 200. Lembra que eu falei do Tinder de viagens? Lembro. Se é de Nova York, aí eu tenho aqui, sei lá, 1.500 pessoas, essa agência de viagens coloca na vitrine e vai começar a disparar essa oportunidade no e-mail do viajante. O que o vendedor tem que ficar livre para pensar é que, se a operadora A cadastra no Nova York, eu vou no CRM e eu vejo quem dos meus clientes gostaria dessa oportunidade. Por quê? Porque está R$2.000 mais barato por pessoa por causa do voo. Aí o vendedor vai fazer o trabalho que tem que fazer. Vai fazer o trabalho de contato, WhatsApp, ligação, ativo, seja lá a forma que ele escolher e que ele gostar mais. Então, a operadora tem um papel importantíssimo nessa alavancagem de venda. Por quê, André? Hoje, um dos problemas do turismo ele é coletivo. Existe uma indústria do turismo onde está sendo demandada por um grupo de viajantes, milhares de viajantes pedindo orçamentos no Brasil todo. Tenta imaginar isso agora. Nesse exato momento, pessoas estão pedindo orçamento. Agentes de viagens estão fazendo orçamento. Estão pedindo cotações para as operadoras. Operadoras estão pedindo para o DMC. Aí o DMC devolve para a operadora, que a operadora devolve para o cliente. Daí quando para o cliente não, para o agente de viagens. Daí quando devolve para o agente de viagens, e o agente de viagens vai fazer o follow com o viajante, ele fala assim, não vou mais. Quem paga essa conta? Aí nós temos duas contas, a financeira, porque teve uma indústria para ser paga, de gerente, gerente, supervisor, atendente, o operacional, da operadora, da agência. Existe um custo financeiro e existe o outro que é o custo emocional. E esse custo emocional que tem trazido essa sensação ruim que a gente conhece de raiva que a gente leva de um cliente para outro cliente. Por quê? Porque o processo está desorganizado. Agora, se eu tenho todos os produtos das operadoras ou a sua maioria cadastrado em todas as vitrines das agências de viagens no Brasil, eu já entrego isto como uma ideia para o cliente. Já pensou o quanto eu economizo de frustração e de dinheiro no mercado? Então, essa é a nossa proposta como ecossistema, organizar isto como um canal de distribuição. Entendi. Jogueira, vou te pedir 2 minutos aqui para falar dos patrocinadores. Já estamos com 1 hora aqui de episódio, mas eu vou abrir uma exceção aqui. Como você é irmão, você é de casa, veio lá de Orlando para gravar o podcast com a gente aqui. Eu acho que a gente tem que conversar mais um pouquinho aqui. Eu só vou dar um toque aqui nos patrocinadores, dos caras que me ajudam aqui a pagar as contas. E a gente já volta aí. E quando a gente voltar, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que tem na Forhands. Que você falou algumas coisas aqui, mas a gente não foi no detalhe. Você falou que tem CRM lá dentro. Você falou que tem agenda. Você falou que tem controle do cara voando. Então, aí eu quero dar uma esmiuçada em tudo que... Todas as ferramentas... As funcionalidades da Forhands. Beleza? Beleza. Dá 2 minutinhos aqui, eu já volto. Só vou falar da turma aqui que me ajuda... no Só Agentes Cash. Sakura Consolidadora, do meu amigo Wagner, Cássio Vivi, agora tem o Vargas lá, o nosso diretor comercial, tem a Tainara que te atende 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, então você que tá aí, ó, vou dar um recado para você, você já tem uma consolidadora? Tá felizão lá? Tá mais ou menos? Tá. Faz o cadastro na Sakura, começa com um bilhetinho, vai devagarzinho, daqui a pouco você vai ver, você vai ser hipnotizado como eu fui, por essa consolidadora maravilhosa, artesanal, que ajuda tanto o agente de viagem aí, que não olha você como um CNPJ, olha o que você tem no coração. Fechou? O que a gente tem mais hoje aqui, produção? Vamos lá, produção. Ferramos a produção agora. Ó, esse cara aqui, Rodrigo Alvim, ele é um cara como o Diogo, que tem um propósito de ajudar o agente de viagem. Esse cara tem uma comunidade que você paga menos de R$4 por dia, você vai ter assessoria jurídica, você vai estar respaldado, você vai ter grupo. Lá na comunidade tem mais de 300 agentes se ajudando. E o Rodrigo Alvim é um cara que ele faz questão de responder
todo mundo pessoalmente. Um dos caras mais inteligentes que já passou aqui que eu fiz de amigos aqui no turismo. Um cara que, assim, você vai ter orgulho de sentar na mesa dele. É um cara muito legal. Não é porque ele apoia sua agência, não, mas é um cara que mora no meu coração pelo carinho e pela inteligência dele. E a assessoria do agente sem BO tem uma coisa muito legal. Você está com o cliente no aeroporto com problema, Diogo, você liga para a assessoria, alguém da equipe fala com o seu passageiro na hora. Faz isso, pega esse documento, calma, vai comer, não fica nervoso, vê se sua mala está aqui, pega ali. Isso ninguém faz no mercado, essa assessoria em real time, por menos de R$4 por dia, eu vou falar para você. Quem não tem a assessoria do Rodrigo Alvim hoje, quem não tem a Forhands, tá comendo bola, beleza? Que mais que nós temos aqui, produção? Tanto patrocinador que eu me perco aqui. Ó, América BPO. América BPO é a parada do cara que tá crescendo. Do meu amigo Patrick, ó, você já tá vendendo seus 200, 300 mil? Para de ficar atendendo cliente domingo, 3 horas da tarde no churrasco, cara. Contrata a América BPO. A América BPO é uma central 24 horas. O cara vai ver você como uma empresa organizada, uma empresa séria. O Patrick, ele atende a maioria, aí 90% do mercado de turismo que tem central 24 horas, tá na América BPO. E ele fez um plano agora muito bacana para você, agente de viagem, que custa menos de 1/3 que se você tivesse um funcionário. Então, vale muito a pena. Tá vendendo seus 200, 300 mil? Terceiriza a central 24. Ah, André, eu gosto de atender, Não, cara, você tem que ter vida também, você tem que ter momentos de felicidade com a sua família, descansar. E tem hora na vida que a gente precisa desligar o celular. Não tem jeito. O nosso corpo e a nossa mente pede isso, beleza? Chama o Patrick, você vai se surpreender com o valor que ele está praticando lá. E o último patrocinador de hoje é a Opere, a consolidadora de hotéis do Grupo ValePay. A Opere, ela tem uma série de benefícios para você. Eu vou falar um que é maravilhoso. A Opere trabalha com preço net de verdade. Sabe por quê? Porque a Opere foi uma empresa criada para fortalecer a ValePay, que é essa fintech que você recebe em 2 dias. E aí, quando você faz uma venda de hotel lá, é net de verdade. Então, você não perde mais para nenhuma OTA do mercado, você não perde mais para a internet. A Opere chegou para mostrar para você que você pode ter preço, qualidade, serviço. Vou falar para a Opere cadastrar os produtos dela aí na Forhands aí. Viu, Opere? Faz o Pix para a Forhands, que a Forhands está voando aqui. Quem sair na frente aí, você que é operador que não tá na Forhands ainda, tá comendo bola. Beleza? Nossa. Tem que falar rápido para não perder tempo. Vou aproveitar que tu tá fazendo patrocinador, a gente trouxe um presentinho para ti. Ó, aí sim, hein, papai? Ecobag, ó. Ecobag. Eu sei que tu já veste, eu sei que tu já torce. Eu sou... Mas agora eu quero que tu... eu queria... Eu vi vocês no evento da Lívia com essa camiseta aqui, eu fiquei com uma inveja, ó. Eu tava na Europa, não deu pra eu ir. Ó, agora eu tenho a minha... E é bom que você trouxe tamanho GG aqui pro gordinho, né? Obrigado, viu? Adorei a camiseta. Vou deixar ela aqui. Dá pra aparecer aqui, produção, se eu deixar ela aqui? Uhum. Boa. E aqui tem o folhetinho, né? Ó, da hora. Uma bolsinha pra ti ir lá jogar futebol em Santos. Essa aqui é pro beach tênis, ó. Beach tênis. Põe a raquete, ó. Beleza? Quem assinar Forhands daí... Eu tô fazendo propaganda. Diogueira, vamos lá. Pra gente finalizar aqui o nosso papo. O que mais tem na Forhands? Você falou que tem CRM, o cara vai economizar com CRM, tem controle de cliente, dá para pôr os vouchers lá. E aí, emendando essa pergunta, o que o cliente enxerga na Forhands? Porque você falou que é uma empresa criada para o agente de viagem, mas que eu posso mandar o link para o cara ver, eu posso mandar as coisas. O que o cliente enxerga e o que só o agente enxerga e o que tem na ferramenta de forma geral de funcionalidade? Vamos começar pelo cliente, né? Então, o cliente ele tem login, ele tem acesso, onde ele pode ver as propostas que estão sendo montadas, as próximas viagens que vão acontecer e todas as viagens compradas. Ele pode cadastrar desejo, ele pode favoritar dentro da vitrine. Ele pode colocar os documentos dele de viagem, passaporte, CPF, ele tem acesso aos dados. Além disso, ele tem um wallet. O que é esse wallet? A gente pode gerar cashback, campanha de indicação, crédito para esse cliente comprar dentro da vitrine, dentro do meu ambiente da minha agência. Então, suponhamos que eu quero fazer uma campanha de indicação, R$200 ou 2% para cada cliente que compra. Aí eu gero isto e o cliente vai ter isto visível no ambiente dele. Então, o cliente ele acompanha na medida que ele pede, na medida que a gente vai vendendo, ele acompanha todo esse processo de maneira colaborativa. Esse negócio do crédito é legal, hein, meu? É animal isso aí. É animal. Você pode pegar
Você pode até falar para um parceiro assim, ó, tipo o Sauip, que fez a capa aqui da revista. Isso. Sauip, vamos colocar 50 aqui para todo mundo que comprar Sauip esse final de semana? Posso dar um pouquinho da minha visão? Vai. Manda. 500 agências de viagens, todas reunidas fortes, por isso que eu falo fortes, dentro do ecossistema. 500 vezes 10. Nós temos 5.000 viajantes brasileiros que querem ir para Punta Cana. Nós temos um DMC lá, Brasil Passeios Punta Cana, é o que me atende, meu parceiraço. É bom? É bom demais. E eu pego um avião, vou até Punta Cana e falo, Marcelo, existem 5.000 brasileiros que cadastraram o desejo dentro da Forhands e que querem ir para Punta Cana. Consegue gerar 30, 40, 50 dólares para que essas pessoas possam realizar? Aí a gente demonstra através do nosso ecossistema para os brasileiros. Por isso que não há concorrência, é a família brasileira. Para ela poder ser estimulada através de uma oportunidade de consumir isto numa viagem para Punta Cana. Então, verdadeiramente, a gente quer realizar o desejo daquele cliente que cadastra o desejo de ir para lá. Só que, mais uma vez, dá trabalho, eu tenho que nutrir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conduzir o cliente. Por isso que, às vezes, leva 300 dias para se concretizar uma venda e, às vezes, 2 anos. Tá? Então, este é o acesso do cliente. Vendedor, tem o CRM. Tem gestor de proposta, então tu pode criar tua proposta, tu gerencia dentro de um funil simples, todas as propostas ganhas, perdidas, em andamento. Se quiser trabalhar uma gestão de pipeline, que eu falei do Pipe Travel, tudo conectado e integrado. Aí tem o gerenciador de tarefa, eu posso cadastrar uma tarefa, uma nota, arquivar documentos neste negócio. Depois que a gente ganha a viagem, eu mando ele para a sala de embarque. O que acontece na sala de embarque? Nós vamos cuidar da viagem. Então, nós vamos gerar a tarefa. Conferir a venda, conferir se está confirmado no hotel, criar o grupo de WhatsApp. Né? Todo o cuidado que precisa. Você é o vai da merda da Lívia? É o vai da merda da Lívia. Né? E carinhosamente vai da merda. Entendo isto e gosto muito do conceito que ela traz, porque a gente acha que não vai dar merda. Porque a gente leva a fé no nosso taco. Só que quando a gente não tem processo, a gente não funciona. Então, se tu tem um processo e tu entende que pode dar problema, aí tu coloca atenção nisto. E essa atenção não colocada, às vezes tu quebra uma agência de viagens e estraga uma experiência de viagens de uma família, né, num destino internacional. E aí a gente tem o nosso ambiente de viagem, onde a plataforma ela separa todas as viagens em andamento, então eu consigo ver todos os meus clientes no mundo nesse exato momento e qual a atividade que ele está fazendo nesse exato momento. E é onde a gente dá o upload de todos os documentos necessários, só que não é só o upload de um voucher. Tu tem um itinerário onde tu usa a tua criatividade, por exemplo, de colocar um cardzinho no itinerário dele, falando o seguinte, nesse exato momento eu sei que você está no voo da Air France, chegando em Paris. Ao invés de criar uma cartinha para colocar no hotel, eu queria dar as boas-vindas, porque vocês devem estar em trânsito. Então, eu posso colaborar, enquanto o cliente está em viagem, nessa experiência. E o mais interessante é que a plataforma tem um tracking. A gente consegue medir quantos cliques nós tivemos dos clientes em viagem, das propostas. Então, isto já é mais uma ferramenta de marketing. Imagina, eu mando uma proposta para o Negrini e tem 0 visualizações. Significa que tu não viu a proposta ainda. Agora, vamos supor que tenha uma visualização, 2 visualizações. Ele viu às 9 da noite, ele viu às 9h30, ele viu às 10. Significa que esse cliente está no jogo. E aí eu ligo já sabendo o que ele viu. É outro tipo de venda. Entendi. Lembra que eu falei no início? Tudo é pensado para gerar ferramentas para o vendedor de viagens otimizar o resultado, trabalhar leve e de maneira divertida. Porque é divertido, não é? Eu sei que tu clicou 10 vezes... Aí eu vou te ligar, eu sei que tu tá com doce na boca. Caraca, isso é muito bom, né, cara? É. Você liga pro cara, você traqueia o cara. Você vê que o cara... Não tem como o cara falar que não viu. E tudo isto, ele é gerado, essas atividades, para um calendário da Forhands, onde a gente coloca tudo que a pessoa precisa fazer no dia a dia, dispara e-mail para o vendedor, com as atividades que ele precisa ser feito, dispara e-mail para os clientes também. E o principal... funcionalidade, deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa, não me esqueci. Tem um mapa, não tem? O que é aquele mapa que você mostra? Esse mapa aqui, ó. Isso aqui ainda tem? O que é isso? Esse é o mapa das ideias que eu tenho no mundo. Dá para dar um zoom aqui? Esse é o mapa das ideias que eu tenho no mundo. Então, eu consigo gerenciar no dashboard. A gente tem dashboard, relatório de vendas, onde eu consigo ver quanto tempo eu levei para fechar cada venda. E tem já indicadores de desempenho, porque a gente quer
gerar os dados necessários para dar direcionamento para o vendedor de viagens gerir as suas próximas ações. E aquelas tagzinhas que eu vi no CRM lá, aquilo é muito legal também, né? Tu tem um sistema de tag onde eu posso colocar, por exemplo, assim, eu quero tudo que tem dentro da plataforma com a tag romântica. Daí ele vai trazer cliente romântico, ideia romântica, roteiro romântico, hotel romântico. Ou seja, eu pego tudo que tem dentro da minha cabeça e eu uso as tags para que o sistema me informe na hora que eu preciso. Te nutra, né? Nutra? É. Tem uma funcionalidade, André, que nós não falamos. A gente falou da comunidade, mas não falou da funcionalidade que eu acho bárbara, tá? Manda. Hoje, a Forhands tem cobertura aí, talvez, em 60% dos principais destinos do mundo. Então, todo vendedor ele entra na plataforma e ele tem um perfil separado, que está incluso para quem entra. Eu entro lá e digo o seguinte, eu já visitei Marrocos, França, Estados Unidos, Punta Cana, e eu vou lá listando. Um perfil, tipo rede social. Tá. E aí eu levanto o braço e falo o seguinte, eu quero ajudar a comunidade em Punta Cana, Orlando, Nova York. Olha que legal isto. Nós não invadimos a privacidade do vendedor, o vendedor levanta. Então o que está acontecendo hoje? Eu tenho a minha bio, que nós estamos transformando isso numa rede social, onde quando eu preciso de informações para Orlando, aparece a bio de todas as pessoas que levantaram a mão e falaram, eu quero ajudar com Orlando. E aí a gente coloca o WhatsApp da pessoa, e aí eu clico, e aí abre um textinho dizendo, faço parte da comunidade da Forhands, gostaria de trocar uma ideia contigo. E essa parte está sendo extraordinária. Por quê? Porque é todas as pessoas se ajudando de uma maneira incrível, maravilhosa, como se fosse uma única empresa, respeitando as suas identidades, as suas essências, os seus posicionamentos. É um negócio realmente fora da curva, assim. Caraca, hein, meu? Essa ferramenta aí. É muita coisa legal, Bastante, né? bastante muita coisa legal, cara. Bastante tipo, o braço de... Deixa eu te fazer uma... Agora é uma dúvida que eu tenho mesmo, viu, cara? Diz uma coisa. Uma dúvida, tá? Vou aproveitar aqui esse tempo aqui. Já que a gente já estourou aqui, que a produção não expulsou a gente ainda, a produção já tá brigando com a gente aqui por causa do tempo. Mas... Legal, eu tenho uma agência. Até faz de conta que eu tô querendo comprar a plataforma agora, tá? Tá bem. Que agora eu tô nas minhas dúvidas de eu tenho uma agência, a Negrini Travel, e eu tenho 5 funcionários, certo? Que nutrem a ferramenta o dia inteiro. Cada colaborador meu tem uma vitrine ou eu tenho uma vitrine única para a agência só? Uma vitrine única para a agência, mas as propostas são de cada colaborador. Ela sai personalizada. Entendi. Então tem o Diogo, o André, dá para ver quem foi o cara que fez Porque a proposta. na proposta tem assinatura, porque a gente trabalha a humanização da proposta. Então aparece a tua fotinho lá, André Negrini, Diogo. Tá. Com o logo da Negrini Travel. Tá, pra gente fazer um corte aqui agora, pra gente fazer um corte, ó. Nossa, vida real, né? Nossa, ninguém combinou nada aqui, né? Pra gente fazer um corte, você acha que hoje o cara que tem um site na agência de viagem pode explodir esse site e a Forhands pode ser o site dele? É que eu sou muito educado, mas eu não uso site institucional. Porque no final das contas o cliente até é importante saber o teu tempo de mercado, mas ele quer saber o que o teu produto vai resolver na vida dele. Então eu uso como meu site institucional a minha vitrine. E o que tem dentro da minha vitrine, que é muito interessante, eu falo isso no café, né? É coisa que eu não falo para fora, falo lá no café. Tu abre uma sessão e diz projetos que eu já fui, ou projetos que eu já fiz. E aí tu mostra isso para o cliente. Daí quando tu evidencia aquilo que tu é capaz de fazer, o cliente vai se conectar contigo e vai comprar pelo teu conhecimento e pela tua autoridade. Então do que adianta eu ter um site hoje institucional do Bastantão? Agora imagina lá, eu tenho um projeto para a Europa criado para o João, para o Ricardo e para a Camila. Aí o cliente vai ver, poxa, esse cara vende para o João, para o Ricardo e para a Camila, ele sabe do que ele faz. E então, isto é uma das coisas que eu coloco dentro de como eu cuido da tua viagem, eu boto todos os links que eu já criei. Cara, igual o cara que coloca gesso na tua casa, quando vai colocar os gesso, ele chega com um portfólio. Nessa aqui eu coloquei dessa maneira na casa do André, que é de 5 milhões, nessa aqui eu coloquei naquela casa de 1 milhão, nessa aqui eu coloquei do João, porque tu quer ver o trabalho do cara, tu precisa tangibilizar o teu trabalho. E tu não tangibiliza um trabalho com 7 diárias em Maceió, velho, por 12 vezes de 99.
Então vamos dizer o seguinte, de forma muito educada, o cara hoje que tem um site institucional hoje e comparado com um cara que tem a Forhands hoje, é a mesma coisa que o cara ter um site de 1980 brigando com a Amazon. Porque tá tudo ali girando em tempo real, vida, clique é vivo. A Forhands é viva. A Forhands é viva. Eu não vou ficar em cima do muro, mas eu vou fazer um convite. Manda o site da tua agência hoje, entra na Forhands, cria uma vitrine, manda para os teus 10 principais clientes e pede a opinião deles e deixa que eles dão essa resposta, porque é eles que pagam a conta e não eu. Essa foi boa, hein? Essa você já tinha pensado ou você inventou agora? Não, foi agora. Caraca, essa foi boa, hein? Essa aí nós vamos acabar com a indústria de site. Tu queria acabar comigo me fazendo a pergunta? Eu falei, eu vou ferrar ele. Eu falei assim, ele é meu brother. Sabe o que eu pensei? Eu falei, ele é meu brother, ele é meu amigo. A gente era vizinho em Orlando. Pra quem não sabe, a gente tomava café toda semana. E eu acho que eu fui um dos primeiros caras a ver a Forhands num posto de gasolina comendo pizza, né? É isso aí. Eu tava sem grana, eu ligava pra ele e falava, vamos comer uma pizza lá só pra ele pagar a pizza pra mim. Né? Então ele é meu amigo, eu falei, eu vou dar uma quebrada nele, que se eu quebrar demais, a gente corta, né? Edita. A gente edita, né? Mas nem precisou, né? Nem precisou, foi muito bacana. Cara, e eu quero te fazer uma última pergunta aqui, porque a gente já estourou o tempo, acho que foi o episódio mais longo da história aqui, mas eu acho que vale a pena. Você que tá vendo a gente, eu recomendo fortemente que você assista todo esse episódio, porque por mais que a gente esteja falando da Forhands, aqui não é nada sobre sistema, vender mensalidade, vender plano para você. Assiste esse episódio que a sua cabeça vai borbulhar por outras coisas. É sobre uma mentalidade do vendedor de viagens e o valor da nossa profissão na vida das pessoas. É isso. É isso aí. É sobre entender que por mais que as pessoas entendam hoje o nosso trabalho como commodity, é o mesmo preço na companhia aérea e tudo mais. Eu passei por isso agora, passei 37 dias na Europa agora, e eu tenho quase 30 anos nesse negócio, e muitas vezes eu fiquei perdido lá com a minha filha de 13 anos, o que eu vou fazer? E aí perguntava pro ChatGPT, o ChatGPT me mandava ir para uma roda gigante que estava fechada, sabe? Eu vivi isso na Bélgica e tal, então assim, é muito sobre essa valorização da profissão. E quando eu digo que não tem nada a ver com vender plataforma, a gente teve um papo uma vez que me impressionou, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, e pode ser sincero mesmo. O cara hoje, porque a gente fala muito com urgência também, né? Tem muita gente que já tem equipe, mas tem muita gente que tem urgência, que é urgência. Um cara hoje, com um RPzinho organizado, um montezinho da vida, ou uma planilha bem feita, se ele ainda não está, e uma plataforma da Forhands trabalhando focadinho 8 horas por dia, quanto que esse cara, na sua cabeça, consegue vender sozinho? Sem ele precisar ter equipe, sem ele precisar investir em contratar, treinar. Quanto que você acha que na sua cabeça esse cara consegue vender sozinho? Eu vou falar de quanto eu batalho para vender sozinho e eu acredito que isso funciona, tá? E aí depois eu digo o que dá para fazer. Eu batalho todos os dias para fazer 3 vendas por dia. Tá. Num ticket médio de 20 mil. Dá 60 mil diário. Um médico faz, 8 consultas. Eu consigo fazer 3 viagens no ticket médio de 20. São 60 mil vezes 24 dias trabalhados, dá 1.440.000. Quando eu falo isso no café, os caras me chamam de louco. Isso é louco. É louco. Isso é louco. Só que eu já cheguei a 680 mil reais no mês de janeiro e construindo a plataforma da Forhands. 680 sozinho, você? 680 sozinho. Você, Deus e a Forhands. E eu já conheci um vendedor de viagens que depois de 18 anos de carteira passava de R$1 milhão todos os meses. E eu não estou falando de uma cidade como São Paulo, porque aqui o ticket é diferente. Eu estou falando de uma cidade como Curitiba. E eu vi isso acontecer. E quando tu tem uma referência que isso é possível, ou tu acredita ou não acredita. Então, com o processo, entendendo que isso é viável, tu vai buscando isso. Então, respondendo a pergunta, hoje a minha média de faturamento, quando eu tinha funcionário, o que mais vendia era 120 mil por mês, de média anual. Tá? 120 mil por mês. E eu entendia que isso poderia ser muito mais. Hoje a minha média tem 415 mil reais por mês, eu, vendedor de viagens. Qual a informação que eu estou dando aqui? Ela é importante. Como empreendedor, com um monte de funcionário, custo fixo e um monte de coisas para resolver,
que um empreendedor precisa, eu ganhava entre 10 a 20 mil reais por mês. E todo mundo que está escutando aqui sabe quanto dá de comissão, 415 mil reais, entre 10% a 15% de margem. E é isto que entra em dinheiro, né, para um vendedor de viagens. Ou seja, vender viagens é bom demais. Trabalhando de chinelo de dedo, às vezes em casa, ou de pé descalço, sentado do lado da família, com tempo de qualidade, e botando as pessoas para dentro do avião para ter tempo de qualidade com as pessoas que amam. Então, por isso que essa profissão é uma profissão maravilhosa. Nós temos a oportunidade de fazer aquilo que todo brasileiro trabalha que nem doido para fazer, uma semana por ano. E esse é a tesão, é a vontade de fazer com que isto impacte a vida das pessoas e nos dê o retorno merecido. Porque muitas vezes eu via gente de viagens que trabalhava sábado e domingo e não tinha dinheiro para fazer uma viagem para o Nordeste. Então isso é outro papo de café que eu falo. Gente, eu não peço 1% a mais para a operadora. Nunca pedi para a consolidadora. Por quê? Porque eu preciso de informação, atendimento e conhecimento. Larga isto na minha mão, eu converto uma venda e aí tu coloca 5, 7, 10, 15 mil reais no bolso. Aí com 5, 10, 15, 20 mil reais no bolso, tu compra a passagem que tu quer para o lugar do mundo que tu quiser. Então, uma agência começando agora, né, se ela implementar a metodologia de criar, vender na vitrine e entregar, ela vai, em algum tempo, talvez... Vou pegar o exemplo da minha sócia, que era gerente financeira. Hoje ela vende em média de 180 mil reais por mês. Só que ela cuidava do financeiro. E ela falou, Diogo, tu tá ganhando dinheiro demais na vitrine. Eu também quero uma vitrine para mim. Olha que espertinho. Então eu tenho a minha vitrine, né, chamada Bitraveler, ela tem radar de viagens. Radar é Nós somos sócios. Eu já vi a radar lá, né? Nós somos sócios. Só que ela cuida do dinheiro da empresa, eu cuido da gestão. Só que nós dois somos vendedores. Olha que loucura. Antes a gente trabalhava só na gestão. E a gente entendeu que vender viagens dava dinheiro. Hoje ela produz aí, depois de 1 ano de trabalho, média de 180 mil reais por mês. Então eu acho totalmente viável que isso aconteça. E no médio prazo, eu penso que cada cliente satisfeito vai sentar na mesa de outros clientes e vai falar do teu serviço. Então a entrega vai gerar multiplicação. E é por isso que eu acredito fortemente que é muito viável um agente de viagens vender mais de R$1 milhão por mês, se ele estiver focado nisso e se implementar o processo. Sozinho. Sozinho. Não é sozinho, né? Aí tu tem que entender que se ele estiver livre para vender. E aí isso é uma das coisas que a gente trabalha na mentoria do café. Tu tem que ter alguém para criar, o vendedor vende, e tu tem que ter alguém para cuidar do pós-compra, que algumas pessoas chamam de concierge ou chamam de viagem conectada e assistida. Entendi. Não? Então, deixa eu até mandar um beijo para a Ari, que cuida de todos os meus clientes há mais de 12 anos, e ela faz isso com maestria, e por ela estar presente isso hoje no nosso processo, é possível que isso esteja se realizando. Quem que é a Ari? A Ari trabalha comigo na minha agência, ela que cuida. Eu termino de fazer a venda, abro um grupo do WhatsApp e apresento ela. A partir de agora, Negrini, quem vai cuidar da viagem de vocês é a Ariane, ela tem mais conhecimento do que eu, porque ela vive isso todos os dias. E a partir de agora eu vou aparecer de vez em quando aqui, né? E ela é a anestesista que cuida da segurança, documentação, e a instrumentista que vai entregando toda a experiência de viagem. Departamento de Sucesso do Cliente. Departamento de Sucesso do Cliente. CS, ou o nome que CS, quiser. né? Que chique, nome, né? Mas, dá o nome que quiser, mas cuida do cliente. Quem que é a Ari? A Ariane, que trabalha comigo. E você falou de sócio aí, na Forrent você tem um sócio especial lá, né? Que é o Thiagão, né? Thiagão. Cara que só quer saber de ficar lá em Floripa, né? Não quer mais saber da vida aí. Thiagão é fera também, Thiagão é um nerd, um amigo meu, de 13 anos. Deus mandou ele para dentro desse projeto. E está com um propósito bastante grande, tem uma competência animal. E quando ele viu o desenho que tinha da plataforma, ele falou de uma maneira muito humilde, falou, eu vou fazer melhor do que isso. E eu disse, cara, vai fazer melhor do que isso que estava lá, que era no Notion, né? Lembra que eu te mostrei no Notion? E ele é muito dedicado, dá suporte para a galera no grupo o tempo todo, implementa melhoria que nem doido. E está conhecendo o mercado de turismo agora, um ano, ele vem de um outro mercado de tecnologia, e eu tenho certeza que vai trazer muita alegria para a gente. Já tem trazido, né? Entregando soluções de usabilidade. Eu falei do Thiago porque é uma coisa importante também, né? A tecnologia de vocês, né? Exato. Vocês não terceirizam, vocês não têm plataforma lá fora, o negócio é tudo feito por vocês, né?
construída a 4 mãos. 4 mãos. E as 4 mãos não é minha nem dele, é 4 mãos da comunidade, porque a galera pede melhoria torta. Nossa, a galera pede todo dia também, né? Eu tô lá no grupo, a galera tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Cara, queria te agradecer. Nossa, 1h30 de podcast aqui. A produção tá matando a gente aqui, vai cobrar o dobro aqui. Doida pra tomar uma água. Vou te fazer uma pergunta final. Ok. Mas já te agradecer pelo seu tempo. Daqui a pouco você tá voltando para Orlando aí, tem que pegar um voo e fez um stop aqui em São Paulo só para gravar o podcast. Então, te agradeço demais aí pela sua amizade, pela sua parceria, por você ter esse propósito de ajudar as pessoas mesmo, né? Todo mundo sabe, pouca gente sabe, estão começando a saber mais do seu coração, as coisas que você faz aí nos bastidores, que você não fala para ninguém, né? Um cara que já viveu tudo no turismo, né? Já viveu dias maravilhosos, já viveu momentos de incerteza. Então, é um cara que pode realmente agregar na vida das pessoas. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. E a pergunta final queria que você deixasse um insight que você falou no café, ou que você ouviu no café, que agregou na vida dos agentes de viagem. Se você lembrar, se você não lembrar também, deixa uma mensagem aqui final para a galera, enfim, alguma coisa assim. Mas alguma coisa que digamos que a pergunta é alguma coisa que você aprendeu com a sua comunidade, porque hoje você é um mentor que acaba ensinando bastante as pessoas, que acaba dando muito do seu tempo, da sua experiência, né, das suas ideias para as pessoas, mas alguma coisa que você aprendeu com essa turma maravilhosa ali, porque o grupo que está ali é um grupo muito, muito seleto. Eu nunca vi isso no turismo, é o melhor grupo de WhatsApp que eu participo. A galera é muito, muito seleta. Eu até tenho medo de entrar alguém chato, de algum mala, né? Eu sempre uso essa frase com você, né? Que uma mensalidade pode estragar uma comunidade. Uhum. Então, o meu maior medo hoje é entrar um mala, entrar um chato, porque a galera que tá ali é tão legal, agrega tanto e é um grupo que eu gosto de estar. Então, obrigado. E se você puder responder essa pergunta, eu te agradeço. Me dá o folheto ali, que eu vou responder com o folheto. Vai. Eu que agradeço a oportunidade, né? Deus sabe a hora de fazer as coisas, nos encontrou aqui nessa passada. Eu acho que é o momento certo. A gente tinha marcado aqui, ele não tinha dado certo. E Deus é o cara que sabe de tudo aquilo que a gente tem para fazer, entregar nosso propósito. Galera, assim, ó, essa mensagem é para vocês que já fazem parte da comunidade, de tudo aquilo que a gente faz toda quarta-feira, tudo aquilo que a gente faz diariamente dentro do nosso grupo. E a tua pergunta foi boa, tá? Porque o que eu tenho mais escutado em todos os depoimentos, e a gente colocou aqui dentro do folheto, que é: você nunca mais vai vender sozinho. E não foi 1, 2 ou 3 ou 4 pessoas que colocaram, algumas delas se emocionaram, porque nessa transformação que a gente teve hoje de mercado, de trabalhar home office, a gente se sente sozinho, não amparado. E a gente colocou isto como uma chamada específica, né, de que agora tu tem uma mão para dar, tu tem um ombro, tu tem alguém para ligar, e isto está dando a entender que nós fazemos parte de como se fosse uma empresa só. Claro que tem aquelas pessoas que estão mais avançadas ou que elas não estão participando, mas eu estou falando daquelas que estão fortemente participando disso. Então, acho que o que eu aprendi não estava nos planos quando a gente desenhou todo o projeto, e a gente aprende na jornada, é que a gente criou algo que o vendedor de viagens nunca mais vai ficar sozinho, ele vai trabalhar forte, ele vai trabalhar leve, ele vai trabalhar divertido. E posso dar uma mensagem a mais? Vai? Fala o que você quiser, o microfone é seu. Olha lá. Vendedor de viagens, né? A gente fala que essa plataforma é feita para vendedor de viagens. Então, eu queria expandir isso um pouco, né? Quem é vendedor de viagens? Um amigo vende viagens para um amigo. Né? Então, pensa nisso. O teu cliente, nesse exato momento, almoçou com alguém, ele vai jantar com alguém, ele vai comer um churrasco no final de semana, ele vai no sushi com alguém. E o mundo está tão difícil que essas pessoas vão falar de prazeres. E um dos prazeres que mais falados em todas as mesas é sobre viagem. O Instagram está bombando de gente viajando. Então, isso estimula. Se o cliente lembrar de ti e te chamar no WhatsApp, lembra que ele está vendendo ou alguém te vendeu. Nós somos vendedores de viagens, agente de viagens por natureza, por profissão, porque nós precisamos vender. Operadora também vende viagem, vende através do agente de viagens. Um DMC também vende viagem porque ele convida o viajante a conhecer o destino. Eles brigam pelo recurso do cliente. Então, se o dinheiro vai para Dubai, ele não vai para Madrid ou não vai para Orlando, por exemplo. E assim como hotel também é um vendedor de viagens. E qualquer
player do mercado, ele vende viagens. No momento que a gente pensar em venda de viagem, a gente consegue organizar e a gente consegue deixar um setor de turismo ainda mais forte. E para completar, tem uma frase que a gente escuta desde criança, André, que é quem tu quer ser quando crescer. E normalmente a gente quer ser jogador de futebol, advogado, empreendedor, a gente olha as pessoas de sucesso em volta da gente. E a gente fica aficionado, né? Então a gente, na minha época, o de office boy, eu queria saber qual era o nome que ia para o meu cartão, supervisor, gerente, travel designer, personal trainer e não sei do que. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer para os nossos filhos e a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é como que eu quero viver quando eu crescer? E aí isto muda tudo. Eu tinha uma loja com mais de 280 metros quadrados, enfrentava trânsito, tinha uma responsabilidade gigante na vida das pessoas e ficava muito longe da minha família, do meu filho, da minha esposa. E hoje, com a graça de Deus, eu trabalho num 2x2, na mesma mesa, no mesmo tapetinho de grama sintética que eu amo, que tu foi lá na minha loja. Eu criei o mesmo ambiente de 280 metros quadrados em 4 metros quadrados. E trabalho de chinelo de dedo em casa, bermuda, almoço com a minha família, levo meu filho no futebol e faturo 3, 4, 5 vezes mais do que quando eu era um empreendedor. Então, às vezes isso está instaurado dentro do nosso ego, né? Eu quero ser gerente, eu quero ser o dono, eu quero ser o CEO, eu quero ser isto. Mas o mais importante é programar como que a gente quer viver quando crescer. Então, essa é a mensagem que eu deixo, te agradecendo, do fundo do coração. Todos aqueles cafés no postinho Orlando não foram em vão. E lembrando que tu me alertou de uma coisa importante, Diogo. Tu lembra que tu falou assim, Diogo, eu sei que existem algumas pessoas que têm influência no mercado, e isso é muito bom para o negócio da Forhands, mas eu preciso dizer para ti que eu rodei o Brasil todo. E existem pessoas do interior, do interior, do interior que estão sozinhas. E que elas precisam de apoio tecnológico, elas precisam de apoio de uma comunidade, elas precisam ter clareza, elas precisam ter experiência, elas precisam de direção. Então, se tu é uma pessoa dessa que está olhando isto e está pelo Brasil aí, né, nós já estamos com a nossa mão estendida, só falta a tua mão, você vai ser muito bem cuidada aqui e nós vamos ter o maior prazer de colaborar com o teu negócio e com o sucesso, não só do teu negócio, mas da tua vida também, tá bem? Galera! Esse foi o nosso deputado federal, senador do PAV, Partido dos Agentes de Viagem. O cara fala bem, hein? O cara vai tomar meu lugar aqui. Se eu chamar ele para mais 2 podcasts, eu perdi o emprego aqui. Esse foi mais um Só Agentes Cast, feito com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Diogão. Obrigado, André. Valeu, galera. Vem para Forhands, as informações estão aqui. Espero todos vocês. Valeu! Foi bom? Foi ótimo, demais, tá doido.